Oi pessoal, eu sou o professor Lupe, vou estar trabalhando com vocês o conteúdo de redução ao primeiro quadrante. E vocês vão ver que nós vamos iniciar nossa aula de hoje recordando dois conceitos que já foram trabalhados nas últimas semanas, mas que são fundamentais para a gente entender com relativa facilidade e simplicidade esse tópico agora. Então, os dois conteúdos que nós vamos recordar, os dois conceitos. O primeiro é de simetria. Então vejam o seguinte: nós temos aí um certo arco AM que tem uma abertura de ângulo alfa, e quando a gente usa a simetria, né, reflete essa abertura, esse arco no segundo quadrante, nós vamos ter esse arco AN. Então nós temos aqui inicialmente o arco AM, que tem a abertura alfa, e o arco AN. Notem que o alfa é um tanto que eu preciso ainda, baseado naquela informação que a gente já tem, de que aqui sobre o eixo X nós temos 180 graus, nós vamos estar retrocedendo, voltando dos 180 graus essa quantidade alfa, que é esse arco inicial. Então o arco AN ele vai medir 180 graus menos alfa, ou se estiver trabalhando em radianos, a gente pode escrever como sendo π menos alfa. Agora, fazendo algo semelhante agora no terceiro quadrante, temos aqui novamente o arco, o ângulo alfa, né, nesse arco que agora vai começar aqui no A e vai fazer toda essa volta até o ponto P. Esse arco AP ele vai ter a medida dos 180 que eu já sei que tem aqui até o eixo X, e mais esse tanto que a gente ampliou agora, que é o ângulo alfa. Então temos 180 mais alfa, ou se estivermos trabalhando em radianos, π mais alfa. E no quarto quadrante, nós temos aqui, semelhante ao segundo, nós temos completando a volta, né, 180 dessa primeira parte, dessa meia volta aqui, mais 180, nós vamos fechar aqui então os 360 graus. E esse ângulo alfa aqui é o que falta para completar a volta toda. Então quando eu saio do A, faço essa volta aqui em cima, volto aqui até embaixo e chego no ponto Q, falta só o ângulo alfa para completar os 360 graus. Ou seja, o meu arco AQ vai ser 360 menos alfa, ou se estivermos trabalhando em radianos, 2π menos alfa. Esse é o primeiro conceito que é importante a gente recordar, de simetria dos quatro quadrantes, né, dos três quadrantes em relação ao primeiro. Um segundo conceito que é importante recordar é do sinal das relações trigonométricas. Então, pegando aqui, por exemplo, no primeiro caso do seno, temos um triângulo retângulo, lembrando que o seno é o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é o raio da circunferência, então 1. Portanto, o seno vai estar relacionado com o cateto oposto, ou seja, com o eixo y. Se ele está relacionado com o eixo y ele é positivo para cima e negativo para baixo. Ou seja, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. No caso do cosseno,
o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? O adjacente, então, está aqui sobre o eixo x, e a hipotenusa vale 1, então o cosseno vai estar relacionado com o eixo x. O eixo x ele é positivo no primeiro e no quarto, né? Positivo para a direita, e negativo nos outros dois. A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, onde eles têm sinais iguais, vai ficar positivo. Então, positivo no primeiro e no terceiro. E onde tem sinais diferentes, né, aqui o seno no segundo é positivo e o cosseno negativo, divisão negativo. E semelhante a isso no quarto quadrante. A cossecante, a secante e a cotangente, como são o inverso dessas relações que estão aqui acima, elas vão ter o mesmo comportamento de sinal. A cossecante é positivo no primeiro e no segundo e negativo nos outros dois. E a secante é positivo no primeiro e no quarto e negativo nos outros dois. E ainda, para completar, a cotangente, positivo no primeiro e no terceiro e negativo nos outros dois. Muito bem. Recordando esses dois conceitos, a gente vem aqui para a redução ao primeiro quadrante. O que acontece? Eu vou estar trabalhando com um ângulo alfa. A redução, nós vamos estar trabalhando primeiro a redução do segundo para o primeiro quadrante. Então eu tenho o arco AM e o arco AN. O A fica aqui. Então a gente já tinha aqui o arco AM, que mede alfa, e o arco AN, que mede 180 menos alfa. Bom, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com o seno é positivo no primeiro e no segundo, então eles não vão mudar de sinal. Então eu já sei que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. No caso do cosseno, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Então, do segundo para o primeiro, troca o sinal. Ou seja, o cosseno de 180 menos alfa vai ser igual a menos o cosseno de alfa. Notem que eu estou usando os dois conceitos que a gente acabou de recordar aqui, né? O conceito de simetria, que eles têm, digamos, o mesmo resultado, e o conceito do sinal, né? O sinal, então, do primeiro para o segundo, o seno é o mesmo sinal, o cosseno troca de sinal. No caso da tangente, também temos 180 menos alfa, e a tangente ela é positiva no primeiro e no segundo ela é negativa, então troca de sinal. Então, menos tangente de alfa. Semelhante a isso, nós vamos ter nas outras três relações. No caso da cotangente, troca de sinal também. Cotangente de 180, que é um menos alfa, que é um ângulo que está no segundo quadrante, vai ser igual a menos cotangente de alfa, porque a cotangente e a tangente têm o mesmo sinal. A secante tem o mesmo sinal do cosseno, então notem que o cosseno está trocando de sinal. A secante também vai trocar de sinal quando eu estiver trabalhando entre o segundo e o primeiro quadrante. E concluindo, a cossecante desse arco do segundo quadrante vai ser igual, porque lembrem que a cossecante é o inverso do seno. Então a cossecante tem o mesmo sinal no primeiro e no segundo quadrante. Certo, pessoal? Vamos ver alguns exemplos agora.
para reduzir então os números trigonométricos ao primeiro quadrante. O que é isso? Eu não vou chegar no resultado, mas eu vou achar qual é o ângulo que corresponde a essa relação que a gente tem e qual é o sinal dela no primeiro quadrante. Nota então, o seno de 120 ele está no segundo quadrante. A pergunta do segundo quadrante sempre é quanto que falta para chegar no 180. Nesse caso aqui, então, falta 60 graus. O seno, a gente já viu que no primeiro para o segundo não muda o sinal. Então, vai continuar o mesmo. Seno, e é então do ângulo alfa que eu descobri agora, que é o 60. Por que é 60? Porque é o que falta para 180. No caso do cosseno, a gente já viu que o cosseno troca de sinal do primeiro para o segundo, então a minha resposta aqui vai ser negativa. Qual é o ângulo que falta? Quantos graus falta para chegar em 180 graus? 30, né, que é o ângulo alfa. Então, menos cosseno de 30. E assim por diante. Os demais também vocês vão resolver dessa forma, né? Tangente, do primeiro para o segundo troca de sinal, então a minha resposta tem que ser negativa. Tangente, 150, quanto que falta para chegar em 180? Falta 30. Então, tá ok. Os demais vocês podem fazer da mesma forma.